Olá, vamos falar um pouco da volta de Cristo, mas antes eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos 11:25, que diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11:25. Em todo tempo a palavra fala que Jesus voltará. Em Atos 1, quando Jesus foi elevado aos céus, então 2 anjos apareceram e disseram assim: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos ao céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ele voltará um dia para vocês. Então tem muita evidência da volta de Cristo. Jesus deixou os sinais quando estivesse perto da sua volta. E aqui no texto de Romano que eu li, fala da plenitude dos gentios. Ora, Jesus, ele veio da linhagem dos judeus. Ele é um Deus pré-existente, mas ele veio aqui tomando a forma humana. E na forma humana, ele veio da linhagem dos judeus. Então, a promessa era para os judeus, da chegada de um Messias, que ia salvar Israel, né? Então, esse Messias, ele foi profetizado por 700 antes, pelo profeta Isaías. É claro que essas profecias são as mais próximas, né? Mas tem profecia desde Gênesis 3,15 na promessa de um redentor, de um homem que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse homem que esmagou a cabeça da serpente, ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Veio, fez a montagem da sua igreja, né? Deixou tudo pronto, entregue a seus 12 apóstolos. E esse mesmo Jesus, ele prometeu um dia voltar aqui na terra. Ele deixou sinais, a Bíblia está recheada de sinais da volta de Cristo para nos buscar, né? Então Jesus, como ele era uma promessa principalmente para os judeus, então ele veio para os judeus, como está escrito em Romanos, né? Que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, em primeiro lugar, Jesus precisava vir para os judeus, porque era uma promessa da palavra de Deus. Mas ele recusando a Jesus Cristo, a obra não ficou em vão, ela deu continuidade para nós, os gentios. Gentios são todos aqueles que não reconheceu a Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus dos judeus. Então as nações ignoravam, tinham outras formas de adoração, mas os judeus, eles adoravam o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus invisível. Mas os demais eram idólatras, criam em outras formas, né? Em outros deuses, né? Ídolos. Então Jesus veio para o que era seus, os judeus, eles recusaram, isso já estava previsto também, e o evangelho então foi penetrado para todas as nações. Nós sabemos que Jesus usou principalmente o apóstolo Paulo, né, para falar aos gentios, e ele foi chamado, ou é chamado, né, o apóstolo dos gentios. E nesse texto de Romanos está escrito que a plenitude dos gentios se cumpriria para que Cristo voltasse. Isso quer dizer o seguinte, que a obra entre os gentios, ela será toda completada. Então, se encerra uma página para os gentios. Então, Deus agora trata com Israel. Mas é preciso, então, fechar com os gentios. E essa plenitude, Jesus falou quando seria. Ele deu sinais da sua volta. E nós sabemos que
essa plenitude está se cumprindo. Um dos grandes sinais que Jesus agora está querendo tratar com Israel é a volta de Israel para a sua terra. Eles eram pessoas, né, expatriados, que estavam sem pátria desde o ano 70 da era cristã. Então, houve aquela invasão romana, né, e muitos judeus foram mortos, o templo foi destruído, conforme estava profetizado, e desde então os judeus ficaram sem pátria até 1948, quando por um voto Minerva até do Brasil, né, do ministro Andreasa, definiu então um voto a favor da Constituição da nação de Israel. Então isso aí aparentemente não é nada, mas é um milagre, porque um povo ficou no mundo como nômades e esse povo não desapareceu. Então isso aí é um milagre, porque nós sabemos que nesse período, e muito antes disso, né, várias civilizações apareceram e desapareceram, que nós, em parte, só conhecemos pela história. E não está muito longe, né, aqui na América do Sul mesmo, né, teve os Incas, por exemplo, né, e outras civilizações que vieram, desapareceram, ficaram só para nós as escavações. No entanto, Israel ficou no mundo por 1900 anos. E até a língua hebraica, que já era morta há muitos anos, ela foi milagrosamente também reconstituída, e hoje a língua oficial, né, dos judeus é o hebraico. Então esse é um milagre, porque a palavra diz que Deus vai tratar agora com Israel. E a sua igreja, o que acontece? Ele vai arrebatar a sua igreja. Está escrito, né, que antes que Jesus venha aqui à terra, ele vai promulgar o arrebatamento da sua igreja. E esse arrebatamento está ligado também ao início da grande tribulação. Ou seja, o mal vai ficar liberado, porque em Tessalonicenses está escrito que só há um que o detém, a força do mal. Só tem algo que detém essa força. É a igreja, porque o Espírito Santo está sobre a igreja, e a igreja ela preserva o mundo de toda malignidade, de toda não, parcialmente, ela detém o mal, né? Porque a vontade de Satanás é destruir, né, os homens que foram feitos imagem e semelhança de Deus, mesmo aqueles que não seguem Deus, né? Não seguem o princípio da palavra de Deus, mas eles preservam a imagem e semelhança de Deus. E Satanás, ele, na verdade, odeia o homem e quer o mal de todo homem. Então ele quer sempre destruir. A palavra diz em Lucas 4,19 que ele veio matar, roubar e destruir. Então a função do diabo é matar, roubar e destruir. E na iminência, quando acontecer a grande tribulação, então o mal vai operar de forma escancarada, né? Onde o governo do anticristo, ele governará o mundo e ele vai ditar as ordens. E essas ordens, uma delas ele vai suprimir toda forma de adoração ao Deus Criador. Os cristãos, né, eles não vão admitir, mas também outras formas de adoração. Qualquer religiosidade será proibida, porque ele vai se declarar o Deus do mundo. Então, essa plenitude dos gentios, ela conclui, ela termina com o arrebatamento da igreja de Cristo. E eu quero falar sobre, já que eu falei, né, gentil e igreja, então
há três povos na terra, né? Primeiro eram os gentios, os judeus, que era destacado, né? Aquele que adorava a Deus, Criador dos céus e da terra, era chamado judeus, que era a única nação que quis esse Deus Criador como seu Deus. As outras recusavam. Então, o nome de Deus para nós, né? Ele veio através dos judeus. Então havia gentios, mas depois de Jesus surgiu um povo chamado igreja. Então a igreja de Cristo é formada de gentios e judeus. Então todos aqueles que aceitavam então a obra de Cristo, eles se tornam então igreja de Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou os judeus. Não, há firmes promessas para Deus sobre Israel, porque Deus não pode suprimir mais aquilo que ele prometeu. Então há uma promessa de restauração desse povo para adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. Até hoje eles ignoram Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele é completamente ignorado em Israel. A não ser que esses israelitas sejam cristãos também, mas os judeus ortodoxos, eles ignoram, ele desconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Pelo contrário, eles pregam ainda que Jesus seria um impostor, né, que veio tentar destruir as leis de Moisés. Mas essa grande tribulação é mais voltada para um juízo que Deus está trazendo aqui à terra. O profeta Daniel chama esse dia, né, a grande agonia de Jacó. Então é um tempo muito ruim para os judeus, principalmente, para todos aqueles que aqui ficarem, que não forem arrebatados, né? Mas há promessas de Deus para Israel, de restaurar esse povo para a sua adoração. E haverá uma guerra chamada Armagedon, que eles se voltam basicamente contra Israel. Então haverá uma coalizão de nações que irão para Jerusalém guerrear contra Israel. E na iminência dele ser esmagado, eles vão reconhecer, através de muitos sinais que virão, né? Sinais por um povo especial que pregará o Evangelho, né? As duas testemunhas do Apocalipse, os 144 mil judeus. Todos esses ministros, eles se levantarão no período chamado Grande Tribulação. E Israel continuará endurecido, mas tem um momento que ele vai perceber que ele será esmagado, né, pelas forças do anticristo. É aí que ele clama pelo nome de Jesus. A palavra diz que Jesus só vem à terra quando Israel clamar. Então, quando Israel clama, e está lá, tem uma profecia em Zacarias que fala assim, que Israel declarará: bem-vindo que vem em nome do Senhor Jesus. Então Jesus vem, descerá sobre o Monte das Oliveiras e ele virá com a sua igreja, né? E a palavra diz que esse monte se fenderá. É algo assim como um terremoto estupendo, né? E as nações que contemplam ali aquele ato vão pensar que Israel, enfim, será sucumbido. Mas não, será uma forma de... vai criar um grande vale, né? A Bíblia diz que vai de Jerusalém até Azel. Então é um vale que vai dar proteção àquele resíduo de Israel, né? E logo em seguida acontecerá, a guerra do Armagedon se completará. Que a Bíblia fala, né, que as nações se odiarão entre si e um matará o outro. Então, após esse período, haverá então um período de limpeza na terra, onde a terra será então limpa
e começará então o milênio de Cristo, com a igreja governando com Cristo sobre Israel. Então esse é o chamado o milênio com Jesus, onde a terra será totalmente restaurada, o inimigo será preso, o ódio, não haverá o ódio na terra, né? E ela produzirá, como foi sempre o plano de Deus, né? Se o homem fosse obediente, então o homem desfrutaria isso com Jesus. Mas Jesus então demonstrará essa grandeza da terra por 1000 anos. E depois então virá o fim. Então que você possa refletir sobre a volta de Cristo, falar da volta de Cristo, você crê em Cristo, você estará inserido no arrebatamento, mas você precisa falar isso para outras pessoas, para que outras pessoas, né, acreditem também e venham aceitar Cristo como Salvador e esteja conosco, sendo arrebatado naquele grande dia. Ou no mínimo, se a pessoa ainda continuar incrédulo, ele não será arrebatado, mas no momento da grande tribulação, da força satânica que se levantará sobre a terra, ele vai lembrar que um dia você pregou a ele, por isso você tem que ser incansável na sua pregação. Então ele vai lembrar, principalmente seus parentes, né, amigos, e eles então poderão então aceitar Cristo ainda na grande tribulação, porque haverá salvação, o Espírito Santo continuará aqui na terra, quem vai subir é a igreja, mas o Espírito Santo continuará, porque haverá muita salvação ainda no período da grande tribulação. E quem sabe, né, um amigo, um parente, talvez lembre até dessa pregação que eu estou fazendo aqui agora, né? Ele lembra, então vão arriscar a sua vida, né? Porque o período da graça, agora tudo é fácil, mas antes, talvez tenham que pagar com a vida, né? Talvez eles tenham que pagar com a vida, porque quando, nesse período, haverá um sinal, né? Que será marcado no punho ou na testa, com a marca da besta ou do anticristo. E quem não tiver essa marca, ele poderá ser morto ou então morrer de fome, porque ele não pode comprar nem vender se não tiver essa marca. Serão então possivelmente exilados e muitos morrerão de fome, né? Mas eu espero ver você na glória lá com Cristo Jesus. Deus que continue vos abençoando. Amém.